Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus, no Sermão do Monte, nos desafia a sermos sal da terra. Antes de fazermos o que é primordial, nós precisamos ter certeza de que somos o que nos propomos a realizar. A partir daqui, no Sermão do Monte, Jesus ele sai da esfera do caráter cristão e passa a mencionar como é ou como será a atuação desse caráter. O sermão de Jesus ele tem uma lógica, ele começa de dentro para fora. Ele primeiro trabalha o caráter, esculpe o caráter do homem, para depois levá-lo a atuar na sociedade. A lógica é exatamente essa. Pobres de espírito, reino dos céus, choram diante das suas mazelas, são consolados. Mansos, herdam a terra. Fome e sede de justiça, são fartos. Misericordiosos, alcançam misericórdia. Limpos de coração, verão a Deus. São pacificadores, aqueles que são filhos de Deus. E por último, perseguidos. Agora, com esse padrão de comportamento, esse caráter devidamente esculpido, é hora de sair das quatro paredes e ver o que nós podemos fazer fora do saleiro. Esse é o desafio. O interessante desse versículo é que não descreve apenas quem é o verdadeiro cristão, mas a condição que o mundo está, a ausência de sabor. Se você pegar as festas, se você pegar o que a sociedade hoje tem encarado como diversão, você vê que tem um padrão. A noite é uma coisa, na festa é uma coisa, mas no outro dia elas convivem com os mesmos problemas. A vida não tem mais sabor para elas. Quantas pessoas pensam no homicídio, no suicídio? Quantas pessoas estão em depressão, ansiedade e uma série de doenças que costumam chamar hoje de o mal do século? Perderam o sentido da vida. Sua vida não foi tratada, não tem mais um caráter formado, esculpido, segundo a vontade de Deus. E aí, se isso não ocorre, a vida perde o sabor. E elas sequer conseguem dar sabor à sua própria vida. Que dirá temperar, dar sabor à vida dos outros? Queremos muitas vezes ser igual aos padrões que a sociedade nos impõe. Mas o fato é que o sal, ele só é sal se de fato ele for diferente de tudo que ele toca. E interessante, onde o sal chega, ele modifica, ele influencia o sabor. O sal não é jamais influenciado, mas ele influencia. O sal só é sal porque ele exerce de fato todas as suas virtudes, justamente por ser diferente. Talvez seja por isso que Paulo aos Romanos 12:2 diz, olha, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez seja por essa razão que Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 4, diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A gente quer ser igual a muita gente, aos padrões da sociedade. Só que tem um grande problema nisso. Quando isso atinge o nosso coração, quando esse desejo vem à tona no nosso coração e nós damos vazão a esse desejo, tem um problema sério. Geralmente, a gente se torna inimigo de Deus. O apóstolo João, o apóstolo do amor, diz que nós não devemos amar o mundo, esses padrões, nem o que neles há. Se eu amo o mundo, o apóstolo João diz que o amor do Pai não está em nós. Mas a principal função do sal é a de preservar, agindo como um antisséptico. A sociedade clama por homens, mulheres, jovens, crianças que sejam referência, que não sejam influenciados, mas que influenciem, que não sejam impactados, mas que impactem os valores, os princípios que vivemos nos dias atuais. Talvez você olhe para você e diga assim, mas eu só sou mais um. Preste atenção, Daniel capítulo 3, versículo 28. 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, decidem não se prostrar, não ser como os outros, e mudam a história de uma nação. Lucas 19, versículo 5 a 10, narra a história de Zaqueu, e é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Jesus não pregou na casa de Zaqueu. Jesus apenas foi jantar, comer algo na casa de Zaqueu. E a maneira como Jesus se comportava, quem Jesus de fato era, como ele e os seus discípulos se comportavam, trouxe salvação àquela casa.
As pessoas criticavam Jesus dizendo, olha, ele come com publicano, ele come com ladrão, ele é glutão. Mas Jesus disse assim, olha, vocês não entenderam nada. Eu sou o sal. Eu dou sabor à vida das pessoas. Eu não sou influenciado, eu influencio. Por último, a função do sal é dar sabor, impedindo que o alimento fique insosso. Ei, querido, talvez você conviva aí com alguém que é difícil de digerir. Tem pessoas difíceis por todos os lados. Talvez na sua casa seja uma casa de conflitos. Talvez no seu ambiente de trabalho seja, um ambiente carregado, pesado. A grande pergunta é, está faltando sal lá? A Bíblia diz que eu e você, como cristãos, somos o sal da terra. Nós precisamos dar sabor à vida das pessoas. Não temperar demais, não deixar salgado demais, porque provoca, desconforto. Mas sem sal também fica algo esquisito, algo estranho. O verdadeiro cristão, ele dá sabor à vida das pessoas. Onde ele chega, ele transmite aquilo que ele tem de melhor. A paz que excede todo entendimento. O que faz de você ímpar é justamente isso. Você é totalmente diferente dos padrões da sociedade atual. Você é transformado, o seu caráter é diferente de tudo que as pessoas já viram neste mundo. Assim como o sal, em contato com outro ambiente, muda o ambiente, torna o ambiente diferente. Assim também, a sua presença deve moldar, modificar o ambiente onde você está. Porque, de fato, chegou um cristão ali que não vive mais os mesmos padrões, mas tem uma vida moldada, forjada e cada dia mais se parece com o Cristo que nele habita. Que Deus te abençoe.